Próxima. A vida do Posidônio. Então, ele nasceu, como nós vimos, em 1878, entre a Lagoa de Mostardas, né? Quem conhece Mostardas, aquela lagoa que fica bem na frente de Mostardas ali, entre aquela lagoa e a Lagoa do Pai João, tá? Ele foi batizado em 17 de março do mesmo ano, de 78, com o nome de Posidônio Teixeira Machado. Mas o registro, eu demorei para encontrar esse registro de batismo, porque ele não foi registrado no mesmo ano que ele foi batizado. Ele foi registrado, esse batismo dele, um ano depois, quando foi batizado o irmão dele, José Teixeira Machado, que foi feito, então, posteriormente, o registro do Posidônio. Consta lá no registro que ele tinha sido batizado um ano antes, né, mas que não tinha sido feito o registro. Então, ainda pequeno, entre 7 e 9 anos, né, porque eu não tenho certeza se foi entre 1885 e 89, né, que eles foram para a Cachoeira. Então, entre 7 e 9 anos, a família dele mudou-se para Cachoeira do Sul. Então, é em Cachoeira que ele inicia seus estudos primários. Então, sempre tem também, durante as biografias, né, inicialmente tinha a dúvida se ele era do Cachoeira do Sul ou se ele era de Mostardas, né? Justamente porque eles utilizavam o nome como Sesimbra, e se fosse Sesimbra, ele seria filho da Eugênia, mas não é. Ele consta lá, ele é o Duarte, e ele é nascido em Mostardas, e ele é mostardeiro. Pode passar. Então, aos 12 anos, ele perde a mãe, né? A mãe dele estava com 32 anos, e a Otília tinha só um aninho, né? Ela nasceu, quando tinha um ano, a mãe dela faleceu. Então, como era de costume na época, e muitas décadas depois, né, até quase um século depois, o pai viúvo, né, estava com 5 filhos e trabalhava em casa, deu, enfim, o Posidônio para um senhor, né, que tinha uma casa de comércio, para ele trabalhar e morar, né, nessa casa de comércio em Cachoeira do Sul, tá? Isso era normal, né, na época. A gente não pode julgar o pai por ter dado filho, porque, imagina, ele com 5 filhos, inclusive com bebê, né, ele não tinha como sustentar ou viver com todos. E como o Posidônio era o mais velho, né, já estava com 12 anos, ele tinha condições de trabalhar, né, então ele já foi dado, então, para essa família nessa casa de comércio. Ele morava no sótão, né, sozinho, onde ele dormia, estudava luz de velas, né, velas de sebo, né, a gente sabe também que é coisas da época, não tinha luz naquela época. E um certo dia, então, a casa pegou fogo e ele conseguiu fugir pulando a janela. Apesar dele estudar com velas de sebo, não foi ele que colocou fogo na casa, tá? Que fique bem claro isso. Ele ouviu os estalos, né, das mercadorias e das madeiras da residência que estavam queimando, né, lá embaixo, porque ele morava no sótão, e aí ele conseguiu pular, então, pela janela, né, do quarto dele, e conseguiu se salvar, tá? E assistiu, então, conta, assim, nas memórias, né, de alguns amigos dele, que ele comentava, que ele assistiu, então, essa residência toda pegar fogo, então, perdeu, né, nesse momento, a casa, o emprego dele, né, então, mais uma das amarguras, né, para poeta, tudo vira em poemas, né, então, nós temos, então, mais uma amargura na vida do poeta. Pode passar. Esse episódio, então, dele ter perdido, né, ele já estava com em torno de 19 a 20 anos, ele muda para Porto Alegre, em busca de emprego, em busca de famílias, né, encontra muitos amigos, faz muitos amigos lá, né, trabalha, então, no comércio e na imprensa, e faz muitos amigos poetas e boêmios, né, ele era jovem, né, normal, reunir com os amigos, então, são muito conhecidos, né, escritores e teatrólogos e poetas, Pedro Velho, Souza Lobos, aqui no Brasil, Álvaro Moreira. O Álvaro Moreira tem um livro de memórias que ele conta muitas fases, muitas etapas da vida do Marcelo Gama, muitos episódios, né, que eles participaram da vida dele. O Felipe Daut de Oliveira, que mais tarde, em 1933, publica vários livros do Marcelo Gama, né, republica, na verdade, inclusive poemas inéditos, né, na companhia, na Sociedade Felipe de Oliveira, né, e entre outros amigos também.
Posidônio casa-se em Porto Alegre em 1903 com Júlia Guedes de Carvalho, filha de Domingos Batista de Carvalho e Carmelita Guedes de Carvalho. Né? Como eu tinha falado antes na outra live, Guedes é que nem Silva, tem vários por aí, né? Não é, apesar de ser Guedes, poderá ser meu parente também, minha parente também. Júlia, então, tem 2 filhas, com o Marcelo, com o Posidônio, né? Musmê, nascida em 1906, no Rio Grande do Sul, e Iris, né, que tinha 7 anos em 2015, quando o Posidônio faleceu. Essa Musmê eu demorei muito para conseguir descobrir esse nome, que nos registros da época era muito difícil, na certidão de óbito dele, a letra muito complicada de ler, eu pedi ajuda para várias pessoas, né, que também são pesquisadores e conseguem ler essas letras difíceis, mas eu consegui confirmar realmente só depois na certidão de casamento da Musmê, quando ela assina, então realmente confirma que o nome dela é Musmê. E me disseram, então, que Musmê significa rapariga, né, significava na época, e então Musmê era rapariga. Pode trocar, Roger. Então, Musmê de Carvalho Machado casou-se no Rio de Janeiro em 1933 com Henrique Abranches de Fabris. Estava no casamento como testemunha João Daut Filho. Depois nós vamos ver a importância do João na vida do Marcelo Gama. Sobre a Iris de Carvalho Machado, eu só encontrei no Rio de Janeiro uma certidão de nascimento, certidão tardia, que a gente chama, né? Ela mesma foi no cartório e fez o registro, né? Onde ela declara ter nascido em 26 de junho de 1914, contradizendo, então, a certidão de óbito do Posidônio, que foi feita, né, claro, em 1915, quando ele faleceu, que ele dizia que ela tinha nascido em 1908. Tá? Então, consta lá na certidão de óbito dele que a Mesme tinha 10 anos, né? E que a Iris tinha 7 anos. Tá? Então, eu não sei se quem deu a informação lá estava errado ou se ela, como era certidão tardia, ela quis diminuir a idade, tal. Enfim, tem essa discrepância também nesses dados. A Júlia de Carvalho, então, a esposa de Posidônio, faleceu em 1973, né? Para nós, historicamente, recentemente, né? Logo ali, a gente lembra de 1973, com 92 anos. Tá? Não continuei pesquisando, claro que as duas já faleceram, né? Que nasceram já há mais de 100 anos, mas a possibilidade, sim, a Musmê teve filhos, né? A Iris, como eu não localizei o casamento dela, eu não sei se ela teve filhos depois, porque são 10, na época, são 10 cartórios no Rio de Janeiro, e cada livro que eu tenho que ler e pesquisar, se eu sei mais ou menos a década em que está colocado, eu consigo chegar mais próximo, né? Mesmo assim, são em torno de 3.000 fotos que eu tenho que ler, né, em cada década, para a gente descobrir onde está a pessoa. Né? Então, não consegui ainda. Vou continuar pesquisando, quando eu conseguir, eu acrescento nas informações. Pode passar.